A vida como a conhecemos. A vida como não a conhecemos. Basicamente, a vida como nós a conhecemos derivam da importante existência de 5 partículas fundamentais no mundo biológico: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, junto com carbono. Esse conjunto mágico de partículas que nós chamaremos de CHOMPs. Basicamente, toda e qualquer forma de vida na Terra, praticamente toda, é formada por membranas celulares que fosfolipídicas, que são um misto de fósforo e lipídios, moléculas derivadas de carbono. Essas membranas possuem uma dupla camada, sendo a externa hidrófila, que atrai água, e hidrófita, internamente, que repele a água. É preciso lembrar também que nós possuímos cerca de 99% da vida na Terra possui uma estrutura genética conhecida como DNA, que é basicamente um código para a formação da vida. Define como cada ser vivo vai formar a sua própria estrutura biológica, o qual é formado por cerca de 4 moléculas importantes, as quais adenina, guanina, timina e citosina. Possuímos também um RNA, o qual, em vírus e seres biológicos menos evoluídos, como o vírus da gripe, por exemplo, o influenza, termina funcionando como o próprio genoma, mas, em espécies mais complexas, funciona como uma espécie de instrumento de formação, processamento e interpretação do DNA. Ou seja, é ele o agente catalisador e formador da vida, porque forma uma espécie de ponte entre o DNA presente no ser vivo e as demais estruturas que vão processar as proteínas e enzimas com base na informação presente nesse mesmo DNA. É assim que funciona em boa parte das formas de vida complexas na Terra. Como podemos ver, a fotossíntese também é um importante meio de formação de alimento, visto que as plantas possuem uma incrível capacidade de absorver a energia do Sol, promover via fotossíntese reações químicas fundamentais para a formação de oxigênio e de glicose, que é a sua fonte de alimento, e colocando mais oxigênio na atmosfera, aumenta as chances da existência de organismos animais mais complexos. Isso, claro, num ambiente como o planeta Terra, onde o oxigênio encontra-se em níveis aceitáveis de concentração para criaturas como nós, cerca de 17%, como nós sabemos. A vida como não conhecemos. A vida como não conhecemos. Como vocês sabem, acabamos de ver que a vida biológica na Terra, como nós conhecemos, são formadas por um conjunto de átomos importantes chamados CHOMPs, a saber, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. No entanto, a pergunta que não quer calhar é: existe alguma possibilidade de nós termos outras formas de vida com base em outros elementos? Essa é a questão a ser levantada. Assim, a vida como não conhecemos.
Como vocês sabem, acabamos de ver que a vida biológica na Terra, como nós conhecemos, são formadas por um conjunto de átomos importantes chamados CHOMPs, a saber, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. No entanto, a pergunta que não quer calhar é: existe alguma possibilidade de nós termos outras formas de vida com base em outros elementos? Essa é a questão a ser levantada. Recentemente, no Lago Mead, localizado no deserto da Califórnia, foi encontrada bactérias que possuem sua estrutura formada por arsênio. Isso mesmo, arsênio. Uma estrutura que é altamente tóxica para os seres humanos. Foi inclusive utilizado como veneno na Idade Média Antiga. Para lembrar que o arsênio funciona como um bom substituto do nitrogênio, um dos CHOMPs, porque o mesmo se encontra no substituto do fósforo, porque o mesmo se encontra no mesmo grupo da tabela periódica que ele, o famoso grupo do nitrogênio, o 5A, um dos grupos mais reativos presentes nesta tabela. No entanto, é preciso lembrar que, quanto mais você desce nessa tabela, de cima para baixo, mais densos e com maior capacidade de reação química são esses elementos. Portanto, à medida que você vai linkando novos elementos dessa mesma tabela para constituir vida, torna-se cada vez mais difícil à medida que você desce. E essa é uma conclusão lógica. Átomos mais pesados têm maior dificuldade de reagir, e maior dificuldade de reagir significa maior dificuldade de gerar vida. É preciso lembrar que um substituto para o carbono em seu grupo, elencado por muitos, é o de silício, os quais já é utilizado pela ciência moderna para formar uma estrutura semibiológica altamente competente, aonde esses organismos de silício funcionam como se criaturas biológicas fossem, mas não o são, complementando a capacidade de processamento dos processadores biológicos. Muito se levanta também a hipótese de um DNA feito de silício. Só que eu preciso lembrar uma série de desvantagens a respeito. Precisamos lembrar que o silício é um ser mental. Portanto, criaturas feitas desse mesmo material tendem a ser mais rígidas. Muitas delas podem se parecer com pedra, ou com pedra, rocha, ou até mesmo estruturas duras como o cálcio. Muito dificilmente seria uma vida como nós a conhecemos. O que significa que a horta, nesse caso do filme de Star Trek, tende a ser mais rara, mas continua sendo possível. Outra possibilidade para a forma de resistência de forma de vida como nós a conhecemos é no caso da Lua de Saturno, Titã, a qual possui gigantesco mar de de metano líquido em sua superfície. Como nós sabemos, existe uma série de obstáculos para que a vida possa se desenvolver por lá. Com a baixa temperatura e a pouca incidência da luz do Sol. No entanto, os mares de Titã são repletos de uma substância conhecida como cianeto de vinila ou acrilonitrila. Essas substâncias poderiam reagir dentro das mares de Titã, formando uma forma de vida
rudimentar, o qual alguns cientistas gostam de chamar de azistossomo. O azistossomo ele é diferente das moléculas comuns como nós conhecemos por causa de uma relação membranosa da sua membrana com o meio externo. Enquanto no nosso mundo a nossa membrana, a nossa dupla membrana, possui uma camada externa hidrófila que atrai a água, ou seja, atrai o líquido, hidrófito que repele a água, fazendo com que o mesmo possa entrar, mas não sair. Neste caso, a relação é oposta, porque afinal de contas, o líquido pode até sair da célula, só que no entanto terá muita dificuldade de entrar na mesma. E assim, apesar de todas as dificuldades, podemos dizer que, mesmo com a baixa temperatura, alguns cientistas mais entusiasmados com a possibilidade de existência dessa forma de vida estimam a de existência de até 30 milhões destes indivíduos por centímetro cúbico de oceano, contra 1 milhão por centímetro cúbico de bactérias nos oceanos da Terra.